Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos a mais um vídeo do canal Matemática Descomplicada, seguindo o que eu havia começado como lista de exercício, falando das operações básicas por decomposição. Hoje eu vou falar em especial sobre a divisão. Eu pretendo fazer dois vídeos. Eu vou fazer um mostrando o básico, com números inteiros, em que o resultado dê número inteiro. E eu vou fazer um outro em que eu detalhe não só números inteiros, como números decimais. Então não sei se eu vou gravar corrida e depois eu faço a edição, ou se eu vou fazer só essa gravação e depois eu faço a gravação do restante. O material que eu montei aqui é para tudo. Então, conforme for desenrolando a aula aqui de hoje, eu vejo como que eu vou fazer para vocês. Pois bem, lembrando vocês que nós temos duas maneiras de fazer a escrita de uma divisão. Eu posso fazer exatamente como está aqui, esse 12, dois pontinhos, o 4, como eu posso fazer 12 barra 4. Isso aqui também significa divisão. Aí você falou assim, mas eu conheço isso como fração. Mas espera aí, fração não é uma divisão? Se eu estiver fazendo 1 sobre 2, ou 1 barra 2, ou 1 sobre 2 nessa maneira, tudo isso não é 1 dividido por 2? R$1 dividido para duas pessoas e depois dá 50 centavos o resultado? Então, isso aqui é só uma informação, porque dependendo do ano que você tiver na escola, a maneira como vai estar escrito divisão para vocês pode estar diferente. E por que eu estou falando isso? Porque só o primeiro exercício está escrito com essa notação. O segundo já está escrito diferente, que inclusive é onde o bicho pega. Ele vai até a letra P, porque tem bastante coisa. Que inclusive eu acabei de ver aqui que eu só mudei as letras e não mudei as contas. Então, na hora que chegar naquela parte, eu vou pausar o vídeo e mudo as contas também. Mas vamos lá. 12 dividido por 4. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer algumas considerações. Então, vou fazer algumas observações que a gente está falando de números decimais ou não. Então, nesse primeiro momento, não. Estou falando só de números inteiros. A gente pode ter números decimais no resultado ou qualquer parte da operação. Como disse, como números inteiros, então tem que dar número inteiro em tudo. Não pode ter número com vírgula nesse momento. Inicialmente, a gente tem que decompor como unidade, dezena, centena. Então, se eu tiver o número 125, só estou fazendo um lembrete, pessoal. Caso você não tenha caso você tenha assistido, mas não lembre, ou caso até não tenha assistido, o vídeo que eu falo da teoria disso. Então, o 5 está na casa das unidades, o 2 das dezenas e o 1 das centenas. Então, ficaria 100 mais 20 mais 5. Então, isso aqui é a divisão, a separação, melhor dizendo, em unidade, dezena, centena. Então, isso aqui é um método de decomposição. Só que aí, se você não conseguir resolver isso de imediato, a gente vai ter que fazer um outro tipo de decomposição, que daí essa decomposição ela é bem doidona, que consiste no seguinte. Como eu estava falando, vou usar o exemplo aqui. 54 dividido por 6. Nessa decomposição ficaria o 50, vou escrever aqui embaixo. 50 mais 4 e dividido por 6. Só que, se eu pegar e fizer 54 dividido por 6, eu sei que dá um número inteiro. E se eu for dividir aqui o 4 por 6, não vai dar número inteiro, e o 50 por 6 também não vai dar número inteiro. Aí eu teria que juntar os pedaços e obter o número. Então, por conta disso, eu vou escrever aqui método tradicional. Desculpa a caligrafia, pessoal. E agora eu vou mostrar o método JV, que é a maneira como eu enxergo na hora de fazer a decomposição. Então, o 54 eu posso pensar como 48 mais 6 e eu faço divisão por 6. E agora a coisa acontece, porque 6 dividido por 6 vai ser 1 e 48 dividido por 6, deixa eu pensar aqui, 6, 12, 18, 24, 30. 36, 42, 48, vai ser 7. Então aqui vai ser 7 mais 1. E aí, 8 vezes 8 é 64. Não, então não é 7, aqui é 6. Então 6 mais 1, 7.
E aí, se eu fizer a tabuada do 6 aqui para confirmar, ó, 6 vezes 1, aí 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou fazer a tabuadinha aqui só para provar para vocês de fato que o que eu estou falando funciona. Olha só, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 9, 56. Eu falei 7, então não é um para baixo, é um para cima. Por quê? 6 vezes 6 é 36. Então aqui seria 8. Porque 9 vezes 6, 56. 56? 8, 6, 4. Opa, desculpa, aqui é 54. Então, vai ser assim que funciona, olha só. 8 vezes 6, 48. Olha só, verdade. Funciona. Vou até deixar ele destacado aqui. E o 6 vezes 1, 6. Então, vai ficar destacado aqui. Aqui, olha só, é 6 vezes 8, tá? Então, percebam que realmente funciona essa maluquice que eu estou falando para vocês. Aí você fala, tá, mas como que eu vou saber se eu faço desse jeito? Nesse caso aqui, em especial, eu estou falando somente de números inteiros. Ou seja, imagine que o professor não falou de número decimal com vocês ainda, ele está somente no conjunto dos números naturais. Se eu sei dessa informação, então na minha cabeça eu já sei de cara que ele não vai falar de número com vírgula, número decimal. Então eu posso admitir que, a hora que eu tirar o 6, que vira o 16 direto aqui, automaticamente o 48 vai existir também na tabuada do 6. Mas, uma recomendação que eu faço para vocês é deixar a tabuadinha aqui no cantinho, monta ela rapidão. Inclusive eu tenho vídeo no canal que eu ensino como que você pensa e monta essa tabuada sem a necessidade de ficar decorando nada. E se você tiver facilidade em calcular de cabeça, mentalmente, essa tabuadinha aqui você vai ter ela na sua cabeça. Então é só você fazer a contagem. Igual eu fui fazendo aqui, fui falando, fui escrevendo, porque eu fiz de maneira mental. Aí você pergunta, tá, mas não tem um jeito mais fácil de decompor isso? Tem. Deixa eu apagar esse lado aqui do método tradicional, porque a minha maneira matemática de pensar, ela não é a tradicional. São maneiras que eu desenvolvi para que ficasse mais fácil, para que eu conseguisse obter o objetivo que eu estou alcançando. Então vamos lá. 48, o número em questão era 54. 54 eu poderia pensar como 27 mais 27. Mas olha só, não tem 27 na tabuada do 6. Então, eu vou quebrar em números menores. Por exemplo, eu poderia pensar, eu vou escrever aqui na sequência as opções que eu teria. Deixa eu apagar aqui também, para liberar espaço. Então, o 54, eu estou pensando no 48 mais 6, ou 42 mais 12, porque o que eu fiz? Eu tirei 6 do 48 e joguei para o outro lado. Se eu continuasse aqui, eu poderia pensar 18, então significa que eu tirei mais 6 desse lado aqui. E que número que termina em 2? 6 mais 6. Então aqui significa que vai dar 36, porque 36 com 6 dá 12. E aqui continua, 18, 24. Opa, mas peraí, 30 e 24. Por que eu estou fazendo desse jeito? Porque eu estou mostrando somente números que existem na tabuada do 6 para facilitar a vida de vocês. Aí você fala assim, mas eu preciso fazer desse jeito? Não, você pode simplesmente bater o olho no 54 e já chega direto no 30 mais 24 aqui, olha só. Porque eu sei que 50 é 30 mais 20 e eu tenho 4 aqui. Se eu sei que o 24 existe na tabuada do 6, que é o 6 vezes 4, e eu sei que o 30 existe, que é o 6 vezes 5, olha lá, 4 com 5, 9. Por isso que aqui embaixo eu sei que é desse jeito que eu vou fazer. Então a decomposição da conta é a decomposição do resultado e a gente corre para o abraço, faz a continha, resolveu tudo e acabou. Achou o valor aí. Então, nesses números aqui, nessas continhas que eu coloquei para vocês, nessas operações de divisão, é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai decompor em coisas menores para facilitar a nossa vida. Porque trabalhar com número pequeno é muito mais prático. Vou deixar a tabuadinha no canto.
Aqui só para vocês não esquecerem a maneira como deve ser feito. Lembrando que o deve ser feito, eu estou usando essa teoria com vocês. Vocês podem resolver do jeito que vocês quiserem. Inclusive tem gente que vem aqui no canal, assiste e fala: ah, o meu professor ensinou diferente. Legal, tem o jeito que ele ensinou, tem o jeito que eu ensino e tem infinitas outras maneiras de ensinar. Aí você escolhe o jeito que fica melhor para você. Para mim, como é algo que eu desenvolvi na minha cabeça para mim mesmo, para mim esse é o melhor jeito. A partir do momento que estiver difícil fazer assim, eu faço um outro jeito, desenvolvo e resolvo na hora. E é isso que eu faço o tempo inteiro, toda vez que eu preciso mexer com números. Pois bem, voltando ao assunto. Então vamos lá, na letra A, 12 dividido por 4. Se você estiver lá no comecinho e tiver dificuldade em contar de 4 em 4, o que você pode fazer? Você pega esse 12 e faz aquele negócio, deixa o 8 mais 4, porque 8 mais 4 também é 12. Aí eu consigo fazer, olha só, 8 mais 4 dividido por 4. 4 dividido por 4 é 1. 8 dividido por 4 é 2. Ah, mas você está fazendo da direita para a esquerda. Pode ser da esquerda para a direita. Nesse caso aqui não tem problema como você vai fazer a divisão. Basta você entender o conceito. Então, 1 vezes 4 é 4. Aqui zerou. E 2 vezes 4 é 8. E 8 menos 8, 0. Acabou. Então, não é 84. Deixa esse mais no meio aqui para você não esquecer o que você está fazendo. E aqui você junta, olha só, 3. Então, se você fizer 1, 2, 3 e contar, 4 com 4, 8. 8 com 4, 12. Então, realmente funciona. Beleza, fiz a letra A. Agora vamos para a letra B. Na letra B está falando 60 dividido por 12. Eu posso fazer exatamente a mesma coisa. 60, eu penso em alguém mais 12. Se eu tirar 10 do 60, vira 50. Se eu tiro 2, vira 48. 48 para 12. De cara aqui já fica fácil de fazer. Mas se você tiver dificuldade em ver que o 48 conta 4 vezes o 12, o que você faz? Você quebra de novo. Só que ao invés de você aumentar o 12, você vai fazer diferente, olha só. 24 mais 24 mais 12. Beleza? Pronto. Basicamente você já fez a divisão, porque se você pegar esse 24 e quebrar em 12 de novo, depois você só conta quantas vezes o 12 apareceu e você já fez a divisão sem dividir. Olha só. 12 mais 12. É esse primeiro 24. Aí você continua. 12 mais 12. É o segundo 24. E o terceiro 12. Terceiro número aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se você fizer 12 vezes 5, você vai ver que vai dar 60. Ó. 5 vezes 2, 10 e 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Perceberam que vocês fizeram a divisão sem fazer a divisão? Mas eu vou ignorar esse fato, porque não é isso que eu estou mostrando agora. Isso aqui é só uma informação adicional para vocês. E agora a gente faz a conta, olha só. Vou dividir por 12. 24, quantas vezes eu conto 12 dentro do 24? 2 vezes. Então, 2 vezes 12, 24. Aqui zerou. 2 vezes 12, 24. Zerou. E aqui, quantas vezes o 12 cabe no 12? Só uma vez. Então, 1 vezes 12, 12. Menos 12, 0. Então, esse primeiro 2 é desse primeiro 24. Esse segundo 2 é do segundo 24. E esse 1 é do 12. Então, só juntar tudo. Ó. 2, 4, 5. E lembra que eu fiz lá a conta? E eu mostrei para vocês que se você contar lá ó, de 12 em 12, 5 vezes dá 60? Então, realmente, funciona. Continuando. 105 dividido por 15. Eu vou denunciar a minha idade para vocês. Eu sou da época que o pão custava 5 centavos e você ia na padaria, no supermercado e você ia pedir pão e sempre faltava 5 centavos na quantidade de pão que você pedia. Por quê? Porque você era ruim de matemática ou porque você esperava que a pessoa fizesse por R$1 o pão para você. E o que acontecia? Eu sou da época que o pão custava 5 e eu sou da época que o pão
passou a custar 15 e, inclusive, hoje eu sou da época que o pão é por peso, mas o preço normal dele é 50 centavos a R$1, dependendo do mercado que você for comprar o pão, ou da padaria. E aí, bom, isso aqui é só uma curiosidade a respeito da minha vida, mas vamos lá. Aqui o 105 vocês vão fazer a mesma coisa. 105, então você vai pegar alguém mais 15, porque eu vou dividir por 15. Se eu tirar 10 do 105, vira 95. Se eu tirar 5 do 95, vira 90. E agora aqui tá fácil, por quê? Porque o 90 eu posso quebrar 30, 30, 30. Então fica 30 mais 30 mais 30 mais 15. Perceberam como que eu desenvolvi esse método? Eu estou falando de um método que eu usava mesmo antes de aprender a fazer esse tipo de conta na escola, tá? Eu estou falando aí de quarta série, que seria o 5º ano hoje, porque até o nome das séries, dos anos aí, eles mudaram. E aí eu descobria quantos pães eu conseguia comprar, sobrava 10 centavos, esses 10 centavos eu jogava fliperama. Sim, pegava o dinheiro e jogava fliperama. Continuando então. 30. Se eu contar de 15 em 15 para chegar no 30, dá 2. E a gente continua. 30 menos 30, zerou. Para cada 30 que aparecer, eu coloco mais um 2, porque eu estou continuando com a conta. 2 vezes 15, 30. E zerou. Mais 2 de novo. Menos 30, zerou. E o 15 é 1. Então, 1 vezes 15, 15. Menos 15, zerou também. Então, vou juntar todo mundo. 2, 4, 6, 7. Então, se eu pegar o 105, dividir por 15, vai dar 7. E, para vocês verem como é verdade. 7 vezes 5, 35. Sobe 3. 7 vezes 1, 7. Com 3, 10. Então, funciona. Vou fazer esses outros dois aqui para vocês. Eu pensei em fazer com os números decimais. Vocês deixam aí nos comentários se vocês querem assistir com números decimais ou não. Vou fazer desse jeito. Só vou fazer o vídeo se vocês quiserem, se vocês sentirem necessidade. Deixa nos comentários aí a hashtag eu quero. Se não colocar isso aqui, eu vou saber que vocês não assistiram o vídeo até o fim e que vocês também não têm interesse em aprender. Mas vamos lá. 96 dividido por 4. O 96 vai ficar fácil, porque eu vou fazer quem? Alguém mais 4. E 96 menos 4, 92. O 92, eu posso pensar no seguinte. 4. Eu posso pensar como 40 mais 40, que dá 80. Mais 12, que é o que falta para chegar no 92, mais 4. Porque o número em questão era 96. Aí eu faço esse cara todo dividido por 4. E agora fica fácil. O 4, quantas vezes cabe dentro do 40? Cabe 10 vezes, porque 4 vezes 10 é 40. Então, tem o primeiro 10 aqui. Menos 40, zerou. Continuando. Eu vou ter que fazer 10 vezes 4 de novo para esse 40. Beleza. O 12 a gente já sabe que cabe 3 vezes, porque eu fiz a conta lá atrás. Então, 4 vezes 3, 12, e 12 menos 12, zerou. E 1 vezes 4 é igual a 4, e aí zerou. Então, 10, 20, 23, 24. Então, se eu fizer 96 dividido por 4, vai ser a mesma coisa que 24. Então, peraí. Você está me dizendo que se eu fizer 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, até o 4 vezes 24, eu vou chegar no 96? Vai. Não vou fazer isso aqui. Fica aí de exercício para vocês. Se quiser, pausa o vídeo, faz e volta que vocês vão concordar comigo que dá certo. E, olha só, 4 vezes 4, 16. Fica 1 escondido aqui. 2 vezes 4, 8 e 1, 9. Só que esse 2 vale 20. Por isso que tem aquele problema do desce o zero lá na multiplicação. Mas tudo bem.
Com aquele 1, 9. Então, 96 menos 96, 0. Viu como funciona? Viu como dá certo? E agora, deixa eu limpar todo o espaço aqui. Vou fazer a letra E com vocês. Então, 65 dividido por 13. Esse 65 é a mesma ideia. Eu vou pegar 13 e o 65 eu vou tirar os 13. Então, 65, se eu tirar 10, vai dar 55. 55, se eu tirar 3, vai dar 52. 52 ainda é um número ruim para trabalhar com 13. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer ou 13 mais 13, ou eu vou fazer 26. Então, eu vou deixar aqui mais 13, que é o daqui, mais 13, que é quem eu estou tirando daqui. Se eu colocar 26, corre o risco de você se perder na hora de fazer essa conta aqui do 52. Então, eu estou deixando o 13 separado por conta disso. 52 menos 10 dá 42. 42 menos 3 dá 39. Ó, já facilitou um pouco a vida. Por que eu estou falando isso? Porque 9 existe na tabuada do 3 e o 3 existe na tabuada do 3. Então, eu posso fazer a conta. Olha só. O 39 aqui, eu vou abrir ele. É a mesma coisa aqui. 13 mais 13, que dá 26, mais 13, 39. Então, 39 são esses aqui. Mais 13, mais 13. Então, eu vou colocar a conta aqui no canto. Ó. 65 dividido por 13. Ah, então você está querendo me dizer que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 13 é 65? É. Nossa, mas eu não fiz nem a divisão e eu já sei o resultado? Sim. Olha que coisa legal. 5 vezes 3, 15. Tem aquele 1 escondidinho lá. 5 vezes 1, 5. Com aquele 1, 6. Então, realmente, ó, 65. Zerou. Acabou a conta aí. Bom, pessoal, eu subi a hashtag aí para vocês. Se vocês quiserem, coloca a hashtag eu quero. E eu faço um vídeo falando somente dos números decimais para saber que vocês chegaram até aqui. Eu ia continuar aqui, mas acredito que ele já não tenha a necessidade. Não vou fazer a edição dessas contas aqui. Talvez eu deixe o vídeo pronto, mas eu não vou subir ele para o canal enquanto vocês não falarem aí eu quero. Então, se tiver pelo menos uns 10 interessados aí com essa hashtag, eu vou e faço o vídeo, ou eu subo o vídeo se já estiver pronto para vocês assistirem. Pessoal, se esse conteúdo foi útil, eu peço que você compartilhe nas redes sociais, grupos de amigos, WhatsApp e etc. Quanto mais vocês interagirem com os comentários aí no canal, maior fica as indicações que o YouTube vai fazer para outras pessoas também. Então, se você chegou até aqui, peço que você se inscreva, não perca mais nenhum vídeo, ative o sino das notificações e muito obrigado. Até a próxima aula e bons estudos. Um abraço.